Você já parou para pensar quantos jogos incríveis passaram despercebidos? Aqueles que por algum motivo não receberam a atenção que mereciam? Eles estavam lá, no mesmo console que nos trouxe clássicos como Final Fantasy VII e Metal Gear Solid, mas, por alguma razão, ficaram esquecidos. Hoje vamos dar o destaque que esses jogos merecem. Se prepare, porque vamos embarcar em uma viagem nostálgica pelos 10 jogos mais subestimados do PlayStation 1. Tenho certeza que você vai se surpreender com o que está por vir. Vamos começar? Jogo número 10: Legacy of Kain Soul River. No número 10 temos Legacy of Kain Soul River, um jogo que misturou narrativa profunda com uma ambientação sombria. Apesar de ser uma sequência aclamada pela crítica, nunca alcançou o mesmo status que outros títulos da época. O sistema de combate, as transições entre os mundos material e espiritual, tudo isso era inovador, mas, por algum motivo, acabou não ganhando reconhecimento de muitos jogadores. Uma obra-prima que merece ser redescoberta. Jogo número 9: Ape Escape. Na nona posição encontramos Ape Escape, um dos primeiros jogos a exigir o uso do DualShock, introduzindo um novo jeito de jogar. A combinação de ação e estratégia era única, mas ele foi ofuscado por outros grandes lançamentos da época. Quem jogou sabe o quanto era divertido capturar aqueles macacos travessos usando várias engenhocas criativas. Jogo número 8: Vagrant Story. Na oitava posição temos o enigmático Vagrant Story. Desenvolvido pela Square, ele é muitas vezes esquecido, ofuscado pelos gigantes RPGs da época. Porém, poucos títulos da geração PlayStation 1 apresentaram um sistema de combate tão estratégico e uma história tão madura e sombria. Era um jogo complexo, mas que recompensava os que se dedicavam a entender sua profundidade. E esse eu joguei muito. Jogo número 7: Tomba. Agora o sétimo lugar vai para Tomba. Esse jogo de plataforma é pura nostalgia para quem jogou, mas ao mesmo tempo nunca teve a popularidade que merecia. Seu visual colorido e história única o tornavam um dos títulos mais criativos da geração. A mistura de ação e quebra-cabeças e humor dava uma experiência leve, mas cativante. Tomba merecia ser lembrado com mais carinho. Jogo número 6: Parasite Eve. Em sexto lugar temos Parasite Eve, um jogo que misturou RPG e terror de uma forma inovadora, mas acabou sendo ofuscado pelo sucesso estrondoso de outros survival horrors da época, como Resident Evil. A atmosfera densa e a história intrigante tornavam único. Não é à toa que quem jogou Parasite Eve tem memórias marcantes desse jogo. E sim, esse é um dos meus jogos favoritos de toda a vida. Jogo número 5: Brave Fencer Musashi. Chegando ao quinto lugar, temos o charmoso Brave Fencer Musashi, um jogo de RPG e ação que mesclava combate dinâmico com uma narrativa envolvente e humorada. Apesar de ser um título da Square, era o sinônimo de sucesso na época, ele nunca teve o mesmo reconhecimento dos outros títulos da desenvolvedora, um jogo que merecia muito mais destaque do que teve. Jogo número 4: Alundra. Na quarta posição, encontramos Alundra, um jogo de ação e aventura que foi comparado a The Legend of Zelda por sua jogabilidade e exploração de masmorras. Mas a profundidade de sua história, lidando com sonhos e pesadelos, o fazia se destacar de forma única. Mesmo com críticas positivas, ele nunca atingiu o grande público como deveria. Jogo número 3: Fear Effect. No terceiro lugar está Fear Effect, um jogo que trazia gráficos cel-shaded únicos para a época e uma história cheia de reviravoltas e tensão. Mesmo sendo inovador em muitos aspectos, ele acabou ficando de lado quando comparado a outros títulos de aventura e ação. Mas para quem jogou Fear Effect, foi uma experiência cinematográfica memorável. Jogo número 2: Suidoken 2. No segundo lugar, temos um dos RPGs mais subestimados de todos os tempos. Suidoken 2, com uma história envolvente, personagens carismáticos e um sistema de recrutamento de 108 heróis, ele oferecia uma profundidade que poucos jogos da época conseguiam igualar. Infelizmente, ele foi lançado em um período de ouro para RPGs e acabou não recebendo a devida atenção. Jogo número 1: Silent Bomber. E o título de jogo mais subestimado do PlayStation 1 vai para Silent Bomber, um jogo de ação explosiva. Literalmente, você controlava um soldado cuja principal arma eram bombas, e cada missão desafiava o jogador a pensar estrategicamente sobre como explodir tudo ao seu redor. Ritmo rápido, a jogabilidade viciante e a história cativante o tornavam um jogo único, mas apesar de tudo isso, ele foi ofuscado por outros jogos de ação e nunca ganhou o reconhecimento merecido. E aí,
Gostou dessa lista? Quem diria, né? Que tantos jogos incríveis acabariam sendo subestimados. Se você sentiu aquela nostalgia gostosa ou conheceu algum novo jogo, não se esquece de clicar em gostei e de se inscrever no canal para não perder mais listas como essa. Toda semana vamos lançar um vídeo novo, então fica de olho. Muito obrigado por acompanhar até o final, nos vemos no próximo vídeo e até mais!